Hoje pela manhã, quando eu fui fazer a minha meditação, veio uma imagem muito forte na minha tela mental. Eu costumo dizer que é no meu coração. E a tela mental foi uma cidade onde as pessoas todas se reconheciam. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui é um espaço livre de julgamentos, onde a gente traz histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais liberdade e mais movimento. Não estamos aqui para te dar as respostas certas, mas sim para fazer as perguntas certas. Ou muitas vezes não, como é a maioria das vezes. Porque liberdade não está no destino, mas sim na coragem de se mover. E hoje vamos conversar sobre mais uma, na verdade não uma, mas duas forças sobre... Cadê o meu livro, mano? Não sei, esse é o meu. Bom, pega o meu livro aí pra mim. Gente, eu trouxe o meu, eu vi que o da Mara esse aqui é o meu. Vamos conversar sobre as duas forças do livro da Mara. E pra quem tá nos ouvindo, só pra se contextualizar, hoje a gente tá gravando aqui na casa do colono. Né, o nosso espacinho aqui, quem está assistindo já sabe que esse virou o espacinho registrado nosso. Que bom. Né? E, Mara. Fala, Guilherme. Obrigado de novo, né? Tô presente. Agradecer aqui sou eu que agradece, né? E eu tenho hoje várias coisas para agradecer, né? Vai chegando o finalzinho de ano, a gente vai fazendo a retrospectiva, a contabilidade emocional, a contabilidade da vida, né? Esse é um ano que eu tenho muitas coisas para agradecer e uma das grandes coisas para agradecer é o Papo Nômade. Então eu queria deixar aqui registrado para todo mundo que assiste o meu agradecimento a essa oportunidade. Olha a Mara aí, ó, aproveitando o fim de ano, né, que a gente faz uma retrospectiva e a gente sempre fica mais emotivo, porque é datas comemorativas, Natal. Esse episódio vai sair depois, acredito eu, depois da virada do ano, né, do Natal, mas já tô aqui de vermelhinho, comemoração do Natal. E a Mara falar essas palavras aí já deixa a gente mais emotivo, né? Olha só, você vê. Na maioria dos episódios sou eu que provoco ela, que ela fala igual no último episódio. Para quem não assistiu o último episódio, vai ficar o cardzinho aqui. Teve um momento, até no cortezinho aí, vocês podem ver no Instagram, que ela fala que tocou ela em um momento, uma das perguntas. E aí agora a Mara já começa a nossa conversa mexendo com as emoções das crianças aqui presentes. Mas é verdade, não é... Eu gosto muito de estar aqui com vocês, né? Com você, com o Dogão, com as pessoas que nos acompanham. Tem sido uma experiência muito gostosa encontrar pessoas na rua e saber que essa conversa nossa, que para mim, para você é tão prazerosa, é útil para as pessoas. Então isso me enche o coração de alegria. Isso também me deixa muito grato. É o que mais, sim, agradecer a Adriana aqui do Café do Colono, o Dado, agradecer a Valesca lá no Duck Bill, né? Uhum. Agradecer a vida mesmo. E eu não canso de dizer que vale muito a pena confiar na vida. Vale muito a pena, muito a pena. Todas as manhãs, Gui, eu acordo muito cedo, eu sou da turma das 5 da manhã, né? Então eu acordo muito cedo. E a primeira coisa que eu faço é fazer uma meditação antes de começar o dia. Depois leio alguma coisa, vou fazer minha atividade física e começo o meu dia de trabalho. Hoje pela manhã, quando eu fui fazer a minha meditação, veio uma imagem muito forte na minha tela mental. Eu costumo dizer que é no meu coração, né? Eu penso mais com o coração do que com a cabeça, muito embora pareça que não, né? Mas eu penso muito mais com o coração. E a tela mental foi uma cidade
onde as pessoas todas se reconheciam, sabe? As pessoas se reconheciam. Se reconheciam estavam umas pelas outras, de verdade mesmo. As pessoas andando pela rua, umas olhando nos olhos das outras e olhando no sentido, olha, eu estou com você. Estou te vendo. Né? Eu estou te vendo e mais do que te vendo, eu estou te vendo e eu estou com você. Pode contar comigo. E aí aquela imagem foi forte a beça. Passou, terminei a meditação, sentei na minha cama e fiquei pensando, falei, poxa vida, o que será que isso quer dizer, né? O que será que isso quer dizer? Porque é muito forte a imagem. Primeiro, desculpa, eu estou rouca ainda, um restinho. Semana passada eu não estava nem falando. Mas para mim isso quer dizer que eu acredito que o que nós estamos fazendo aqui é abrir espaço para que as pessoas entendam que elas podem estar umas pelas outras. E que não há caminho de felicidade, se eu não estiver para o outro, entendeu? E talvez isso já abra uma ponte para as duas forças que a gente vai olhar hoje, que é compaixão e responsabilidade. Isso mesmo, a Mara já abriu aí, que é compaixão e responsabilidade. Mara, bonito isso que você falou, porque na hora que eu estava vindo, tem um senhor que fica sentado ali em frente ao Itaú, não sei se você já viu. Já? Ele é cego. Já. E fica com uma plaquinha ali. E sempre que Pode eu passo... vir, filho, pode vir. Pode vir aqui, Bruno. Pode vir por aqui, não. Assim você aparece. Você não vai conseguir passar por ali. Pode vir. Ó, o Bruno aqui veio trazer para nós. Obrigado. Aqui, ó. O Bruno aqui nos ajudando. Ó, pãozinho de queijo. Esse é o meu, gelado. Tô pegando o costume de tomar café gelado. Gostando. O Dogão tá ali. Dogão, seu pão de queijo tá aqui, ó. Esse daqui, gente, olha que bonito. É uma queijo. A Mara dá risada de mim, porque ela sabe que eu sou igual criança com comida. Mas ele faz uma cara, gente, que eu queria que vocês vissem a hora que ele pediu. Ele falou, não, mas eu já olhei lá, tá lindo. Eu falei, meu Deus, é igualzinho a criança. Não é, eu sei. Com comida eu fico igual criança mesmo. Tava com uma cara ótima lá, gente. Aí eu Vem buscar aqui, Dogão. Seu pão de queijo. Eu fui dar uma olhada lá, porque aqui aí na casa do Colono... Aí vocês vão ver o charme do Dogão. Vou fazer ele vir até aqui na frente, assim. Judia do vem, menino. vem. Dá um tchau, Dogão. Eu fui lá dentro para poder ver o que tinha, porque aqui na casa do Colono, ali na bancada, tem vários bolos e torta e tudo mais. Aí eu cheguei lá, mas isso daqui tava tão bonito. Era tão bonito, com raspa de coco em cima. Eu falei, não vou resistir. Não vai dar para ser outra coisa hoje, né? Eu gosto muito do pão de queijo, mas eu vou ter que capitular. Então, aí eu tava passando ali, aí eu sempre vejo esse senhor, sabe? Só que hoje, eu não sei se é o dia, se é o clima, se sou eu e tal. Ele sempre mexeu comigo, sabe? Sempre passei ali, esse senhor sempre mexeu, sempre me chamou a atenção. Mas hoje eu fiz uma promessa pra mim. Que quando eu conseguir equilibrar minha situação financeira, deixar, meus filhos bem, digamos assim, o meu compromisso, a minha responsabilidade, né, com a vida vai ser de fazer alguma coisa para diminuir muito isso. Pelo menos na minha cidade. Os moradores de rua. Há muito tempo atrás, assim que eu voltei, eu conversei com um senhor chamado Sr. Leonardo, lá no IP. 8 horas da noite ele estava passando, empurrando seu carrinho de reciclados, assim, enorme, cheio de reciclado, indo para casa, 8 horas da noite. E eu parei na janela, assim, de casa, assim, onde eu morava, e olhei ele, nunca tinha visto aquele senhor. E aquilo lá me chamou a atenção, eu desci lá e fui oferecer para ele um café.
Era 8 horas da noite. Falei, tudo bem e tal? Tô vendo o senhor empurrando aí seu carrinho. O senhor gostaria de um café? Uma xícara de café? É o que eu consigo te oferecer agora. Ele, não, eu agradeço e tal. Me agradeceu pra caramba e tal. Aí, deu uma xícara de café pra ele, fiquei conversando com ele. Enfim, conversando bem. E ali me deu uma vontade de criar um projeto social que construísse carrinhos de reciclagem para distribuir para esse pessoal, que o freio fosse automático por conta de morro, descida, que ele falou que era muito difícil. Que o freio fosse igualzinho dos carrinhos de aeroporto. Quando tirasse a mão, ele travasse. E me deu essa vontade do nada, conversando com ele, assim, me deu uma vontade de criar um projeto social que criasse carrinhos assim. Para que quando eles tirassem a mão, freasse sozinho, para descer um morro, não sei o quê. Porque o carrinho dele freava com pneu. Enfim. Tenho esses daí faz muito tempo, tenho essas vontades. E esse senhor hoje sempre mexe comigo, mas hoje ele não fala nada, né? Ele fica ali sentado porque ele não enxerga quem tá passando, então ele fica o tempo todo em silêncio. Mas o silêncio dele mexeu comigo. Eu vou fazer diferente de todos os episódios, porque em todos os episódios a gente começa o tema você me fazendo uma pergunta, né? Sempre. Então hoje eu vou fazer um pouco diferente, vou aproveitar o teu gancho do senhor aqui do Itaú, né? Desse senhor que é cego, e vou começar falando da compaixão, né? Vou começar falando que compaixão é esse sentimento que nos move a ir na direção do outro quando o outro está vivendo uma experiência de absurdo na vida, né? E autocompaixão é um sentimento que nos move para nós irmos na nossa direção, para nos acolhermos, mas acolher no sentido mais pueril, mais maternal da palavra no autoacolhimento, quando absurdos acontecem na nossa vida. Eu tenho visto, eu tenho tido a oportunidade, e entendendo a oportunidade não obrigatoriamente como uma coisa boa, mas eu tenho tido a oportunidade de ver pessoas, de conversar com pessoas que têm vivido muitos absurdos nas suas vidas. Assim como coletivamente nós vivemos um absurdo da pandemia, né? Um absurdo. O que é o absurdo? O absurdo é tudo aquilo que foge da nossa lógica, né? Tudo que foge da nossa lógica. Então, fugiu da minha lógica e entrou na minha vida e me tirou o chão, né? Porque eu não tinha repertório nem para considerar a possibilidade disso acontecer. Todas as vezes que a gente vive isso, essa experiência, ela só se cura com um ato de compaixão. O primeiro remédio vem de um ato de compaixão. Você falou de ter uma autocompaixão, que é você se acolher no seu estado mais maternal. Isso. E as pessoas que não teve esse repertório maternal? De acolhimento maternal. De acolhimento maternal. Eu tinha certeza que você ia me perguntar isso. Como é que a pessoa vai... Eu tinha certeza. A hora que eu falei, ele vai perguntar. Ele não vai deixar passar, nem por nada ele vai deixar passar isso assim ao Léo. Gui, Porque se ela não tem repertório, como é que ela vai conseguir se acolher para curar uma ferida? Todos nós temos repertório do que é maternal e do que é paternal. Todos nós temos. Todos. Nós podemos não ter experiência vivida, mas repertório interno do que é o trabalho de um pai, do que é o trabalho de uma mãe. Você abriu o programa dizendo: quando eu tiver a minha situação financeira de um porte tal que meus filhos estejam salvaguardados, né? Isso é a ideia arquetípica do que é um pai.
pai provém e dá segurança. Sim. Essa é a função arquetipicamente paterna. Arquetípico é o que em qualquer tempo da história da humanidade se espera que um pai faça. Que um pai dê segurança para os filhos, que salvaguarde esses filhos e que o pai dê provimento para eles até que eles possam fazer isso com as próprias pernas. Né? Então, o que a gente desejaria que fosse ensinado para os meninos? Né? Sejam fortes no mundo, desenvolvam força e aprendam a trabalhar e gerar recursos, né? Dignamente, né? De uma forma ética. Porque ninguém desenvolve força se não for de uma forma ética. Eu estou falando isso, que isso vai casar com as duas forças que a gente vai trabalhar hoje. Nós estamos trabalhando com duas forças que são transpessoais. Elas são acima do que uma relação pessoal pode oferecer. Eu tenho que buscar força para ser compassivo comigo no mundo das ideias puras mesmo. A autocompaixão, no momento em que um absurdo está acontecendo na minha vida, eu tenho que buscar o que a Mãe Maior, ou a Mãe Terra, ou a Mãe Maria, para quem acredita em Nossa Senhora, né? Ou a ideia mais pura que eu tenho de mãe no meu coração, pode fazer por mim naquele momento. Tá. E o que a ideia mais pura do que um pai poderia fazer comigo, pode fazer por mim nesse momento. Tá. Dentro disso, cabe a uma das perguntas lá para baixo que eu tenho. Que seria, qual a maior dificuldade que você encontra ao tentar ser responsável e comprometido em seu dia a dia? E aí, uma outra que é nessa situação em que situação a compaixão te surpreendeu, seja com os outros ou consigo mesmo? Eu tenho um registro da pandemia, tenho um registro no meu coração que eu não vou esquecer mais. Eu coordeno um grupo de estudos no consultório, um grupo de estudos de espiritualidade, há mais ou menos uns 10 anos, todas as terças-feiras, das 18h30 às 20h. Nós só vamos mudando de livros, isso não tem custo. E na pandemia, e a gente sempre fez isso presencialmente. O que você está procurando? Bruno, você me dá um talher para mim, por favor? Na pandemia, nós ficamos, na época do lockdown, 20 de março de 2020 e tal, ficou todo mundo carente mesmo, carente desse... As pessoas que faziam parte do grupo de estudos, elas ficaram sentindo falta, porque é um momento em que nós estamos ali calorosamente juntos, nos acolhendo, aprendendo coisas, refletindo sobre a vida, mas principalmente a atmosfera é de muito calor e de muita luz mesmo. É realmente um momento muito gostoso, mesmo. E nós ficamos faltosos disso, todos nós. Né? Na pandemia. Na pandemia. Aceita? Aí, não quero, obrigado, Gui. O que eu resolvi fazer? Eu pensei comigo, eu falei, bom, eu comecei a ver, no comecinho de abril, muitas notícias sobre pessoas que estavam passando privação de comida, porque não tinha salário, não tinha trabalho, não tinha, principalmente profissionais liberais da classe menos privilegiada. Aí eu entrei em contato com as pessoas do grupo de estudo. Falei, gente, vamos fazer um leilão online, vocês vão produzir coisas com as mãos, nós vamos fazer um leilão entre nós dessas coisas, e o dinheiro arrecadado nós vamos comprar cestas básicas, eu vou comprar cesta básica para entregar nesses lugares. Procurei saber como fazer isso na época da pandemia. E eu fiquei pensando, falei, vamos ver quanto vai ter de adesão. Adesão total.
Adesão total. E as pessoas produziram coisas lindas, mas coisas lindas. Bordado, pintura, coisas lindas mesmo, assim, de muita qualidade humana ali. Primeiro, esmero, delicadeza mesmo. E aí nós fizemos um leilão online. Eu nunca tinha sido leiloeira de nada na minha vida, né? Mas com aquele movimento de compaixão, de ter sido tocado pelo absurdo que estava acontecendo na vida de algumas famílias, com aquela brincadeira ali, divertida, nós ficamos 3 horas ali. Tinha um lance inicial e as pessoas iam dando lance nas produções que elas próprias tinham feito ali do grupo. Todo mundo mandou as coisas lá pro consultório. Eu mostrava online o que era, descrevia com mais detalhes, porque não dá para ver com clareza. A gente conseguiu dinheiro para 250 cestas básicas. Vocês têm ideia do que é isso? 250? Cestas básicas. Eu tenho ideia, porque eu promovi uma ação dessa com uns amigos meus de infância, de um grupo que a gente tem, num Natal. E a gente conseguiu, assim, arrecadar pouco, mas pra gente, a gente ficou muito feliz. 22 cestas básicas. Então, 250 cestas básicas, ou seja, todo mundo inflacionou o valor do que cada um tinha feito. Uhum. Lógico. Então, talvez uma peça que valesse R$200 Sim. foi arrecadada por 500. Sim, foi uma coisa linda de ver. Então, por que as pessoas fazem isso? A gente só faz isso por compaixão. A gente só faz isso quando a gente é tocado por um sentimento muito forte de que o absurdo está acontecendo na vida de um outro que eu não sei nem quem é. Então, em grandes catástrofes, como foi o caso da pandemia, em situações, eu vi muita gente com rodo na mão no centro da cidade, tirando água de loja aqui no centro da cidade, quando a gente teve um alagamento aqui. Eu fui uma das pessoas que pegou o rodo e foi loja de quem eu nem sabia quem era. Estoque, tudo molhado. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque isso é compaixão. A gente não pode confundir compaixão com solidariedade. Solidariedade é a coisa de todo dia. Solidariedade é obrigação. Ser solidário uns com os outros é obrigação, isso não é mérito. A compaixão é um sentimento muito profundo que a gente só encontra quando a gente se depara com um absurdo acontecendo na vida de alguém ou na nossa. Você já sentiu, Mara, que a sua compaixão foi mal interpretada ou rejeitada? Não, nunca. Não? Nunca, nunca. Não tem jeito. Não tem jeito. Compaixão é um sentimento supremo. É isso que eu queria que vocês entendessem hoje. Não é um sentimento cotidiano. Solidariedade é um sentimento cotidiano. Porque é obrigação ser solidário. A compaixão é um sentimento supremo. Você é arrebatado por aquele sentimento. Assim como responsabilidade. Entendi. Responsabilidade é um sentimento supremo. É um sentimento sagrado. Compaixão e responsabilidade. E é por isso que a gente tem visto tanta irresponsabilidade. E a gente trata a ideia de responsabilidade como se fosse uma obrigação. Tá, mas se a gente for ajudar, tipo, uma outra pessoa, né, com dor, qual é o erro mais comum que a gente pode cometer ao tentar ajudar alguém com dor? Ô Gui, é fazer essa confusão? Eu não entendi muito bem o que você chama de dor. Porque, por exemplo, eu vejo assim, vou trazer o mundo das redes sociais. Eu acho um erro, né? Eu acho a ação válida, mas eu acho um erro se promover
em ações onde você está mostrando que você está ajudando alguém de Sim. rua. Tá? É uma pessoa que está com dor naquela situação, você está ali para ajudar. A exposição, você está falando. Então, assim, tô trazendo na rede social, mas a gente Eu não sei, faz isso. Eu não sei se isso cabe para a questão da compaixão. Eu tô Pensando sobre. eu tô refletindo aqui, porque a compaixão ela é ofertada. A atitude compassiva, ela é ofertada sempre numa situação em que um absurdo muito grande acontece. Então, uma pessoa perdeu um filho abruptamente, de uma forma violenta, sendo que não tem uma doença como um processo, por exemplo. Tá? Sim. Um luto que vem de uma situação grosseira, violenta, abrupta, uma ruptura que vem de uma situação que ninguém esperava. Então, a pessoa realmente está sem chão. Quando isso acontece, nem dá tempo Você promover uma ação assim. é na hora ali, entendeu? Entendi. No caso da pandemia, que durou um tempo muito longo, no caso de catástrofes ecológicas, como uma enchente, como o que aconteceu em Brumadinho, por exemplo, né? Ainda tem um pouco mais de espaço para Rio Grande do Sul, de você transformar isso em um sensacionalismo. Muita gente, Rio Grande do Sul principalmente. Né? Não só, Brumadinho também aconteceu, enfim, de transformar um absurdo na vida das pessoas em sensacionalismo. O jornalismo usa muito desse recurso, né? Tem o jornalismo que mostra o fato e estimula atitudes compassivas, e tem o jornalismo que faz disso um sensacionalismo para vender likes manchete, e adesões e tudo mais. Eu acho que isso nem vale comentar, né? Porque isso não tem nem o que comentar. Porque isso passa por uma frieza muito grande, né? Assim, você se aproveitar do absurdo na vida do outro para você se promover, né? Então, acho que isso aí nem vale a pena comentar. Porque assim, na minha primeira pergunta, era meio que relacionado a isso também. A gente utiliza, né, as redes sociais, igual pro podcast e tudo mais, e o nosso intuito é trazer um conteúdo que vai ajudar as pessoas. Efeito borboleta, né? Sim. É o que eu visualizo esse podcast nesse sentido. Efeito borboleta, que é essa boa ação que a gente faz, que um conteúdo que a gente traz, que isso acaba reverberando lá na frente aí, ajudando. Se ajudar uma pessoa, eu já estou feliz. E aí, como a gente usa a rede social, e a minha pergunta era, você acha que falta, na verdade, né, compaixão nas redes sociais? O que isso diz sobre o momento em que vivemos? Eu não acho que falte compaixão nas redes sociais. Não acho. Não mesmo. O que eu venho entendendo das redes sociais, né? E eu não sou a pessoa mais habilitada. Não, eu sou até bem conectada. Eu já vi. Não, eu sou conectada sim. Bastante. Mas eu não agora, sou a pessoa mais habilitada. Mas o que eu percebo nas redes sociais é que as redes sociais, elas são um espelho do que é o social. Aí você vai entender. Na rede social tem tudo, né? A rede social dá visibilidade a tudo. Tudo que você procurar na rede social, você vai encontrar. Então, a grande questão é o que eu estou procurando na rede social. Eu estou procurando na rede social caminhos, porque a rede social é um caminho, é rede, né? Eu estou procurando redes que me auxiliam, que me estimulam, que me põem conectadas com pessoas que me levam para um lugar melhor do que onde eu estou agora, ou eu estou me conectando nas redes sociais com caminhos, pessoas, ideias que mostram
o quão desumano um ser humano é capaz de chegar. Tem caminho para tudo, Gui. Isso que você falou me trouxe aqui na memória um vídeo que eu vi, até de um americano. Isso a gente está cansado de ouvir, né? Que o que a gente pensa é o que a gente constrói, que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. E para tomar cuidado com os nossos pensamentos, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente consome. Porque o que a gente consome vai fortalecendo o nosso pensamento sobre aquilo. Se a gente só consome notícias ruins, a gente vai ter pensamentos ruins e a nossa vida... E quando você tem uma situação onde você vem se estudando cada vez mais, tomando muito cuidado de não consumir conteúdos pesados, sempre conteúdos leves, de crescimento e tudo mais, quando você vem sempre moldando a sua vida nesse sentido, né? Se cercando dessas energias positivas, dessa mentalidade. E mesmo assim você se encontra em situações que te travam, em situações que você não consegue ter compaixão de gente de fora ou autocompaixão. Isso seria o quê? Uma trava interna? Seria igual a gente estava falando, né? Falta de um auto-perdão de alguma coisa? Existe alguma trava nesse sentido? Gui, Porque isso juntando com a responsabilidade... Isso. Eu vou aproveitar para fazer um desenho, tá? A vida é fluxo. Né? O que é fluxo? A vida, no mais geral e no mais específico, ela é fluxo. É por isso que a gente nasce, vai amadurecendo, nasce, bebezinho, criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, e se despede, e isso se mantém no fluxo. Independente do que nós acreditamos para o pós-morte, isso se mantém no fluxo. Porque esse corpo que pode ser cremado ou pode ser enterrado, ele vai para a terra e entra no fluxo da vida. Continua. Sim. Se a terra for extinta, esse fluxo continua. Ou seja, a vida é fluxo. Todas as vezes que na nossa vida pessoal, particular, falando da vida geral, todas as vezes que na nossa vida particular, algum aspecto da nossa vida começa a, vou usar a tua expressão, a empacar, perdeu o quê? O fluxo. Tá? Concorda? Perdeu o fluxo. Porque fluxo é uma coisa contínua. Né? Fluxo é um processo contínuo de evolução. Sim. Né? Até o morredouro do que a gente entender como vida, tá? Se alguma coisa na nossa vida começa a empacar, vai adoecer ali, certo? Porque você interrompeu o fluxo. Sim. Interromper o fluxo é sinal claro, de que em algum momento, nós perdemos a conexão conosco. Porque se eu estiver conectada comigo, minha vida flui. A minha vida material, a minha vida emocional, a minha vida familiar, a minha vida profissional, flui. Fluir não é não ter problemas, nós já olhamos tudo isso. Fluir é fluir. O problema vem e problema é dádiva. Problema é caminho, é oportunidade de crescimento. Então o problema vem, eu encontro soluções, eu busco respostas sadias para aquela situação. O nome disso é responsabilidade. Encontrar respostas sadias é ser responsável. E é por isso que eu falo que a responsabilidade não é uma coisa habitual, porque não é o tempo todo que a gente encontra a resposta sadia para as coisas. Você acha que a responsabilidade ela é mais sexy do que parece? Mais? Sexy. Sexy em que sentido? Oh, que legal, nunca pensei nisso, vamos lá. Como assim?
É porque assim, a gente tem a maioria das vezes a responsabilidade como um peso. Ainda mais atualmente, né, com o que a gente anda vendo, que a gente sempre vê aí o pessoal falando que a geração de hoje em dia não quer ter responsabilidade. Aham. E eu acho muito bonito quando encontro pessoas responsáveis, que sabem o que querem, quando se deparam com algum problema ou quando criam um problema, assumem a responsabilidade do que fez. Tipo, veste a camisa, eu errei, desculpa, não sei o quê. Porque o que a gente mais vê é as pessoas correndo do problema, do que elas mesmas acabam causando. Tá. Então eu acho bonito, eu acho, vamos dizer, sexy, quando a pessoa, ela é responsável, assume, veste, porque todos nós vamos errar, né, sempre. E achar uma pessoa que assume os seus erros e encara o problema e traz uma solução para aquilo que ela mesma causou, eu acho bonito. Então, aí é onde eu perguntei se você acha que a responsabilidade ela é mais sexy do que ela parece. Então você tá, para você tá pareando beleza com sensualidade. Vamos dizer nesse sentido. Nesse sentido, sim. Vamos lá. O que faz com que gere uma necessidade da gente ser responsável na vida? Eu acho que talvez a gente deva começar por aí, para a gente compreender. Porque eu falei que compaixão, responsabilidade e o próximo valor, que é o último, são forças sagradas. A responsabilidade também entra como força sagrada, porque a compaixão eu entendi. Amor não tem o que questionar, mas nunca pensei... Compaixão, responsabilidade e amor são forças sagradas, são forças que vêm do alto mesmo. Do alto que eu digo não pensa em nada esotérico ou né? Do teto. São forças acima do pessoal. Vocês vão entender por quê. A compaixão já entendemos, né? Entendo eu, imagino eu, né? E se não ficou entendido, faz perguntas lá, conversa com a gente, vai no meu Instagram, vai no Instagram do Gui. É bom você puxar, Amaro, porque você tá falando. No Instagram do Papo Nômade, vai lá e conversar com a gente. Esse tema tá gostoso e eu tô pensando assim bastante no que você tá falando. E às vezes eu esqueço nisso, de pedir pro pessoal interagir mais. Conversa lá Ficou com a gente. com dúvida do que a gente tá conversando, ou tem alguma pergunta, né? Foi muito bacana que esta semana, hoje ainda dei a resposta. Uma pessoa que acompanha o Papo Nômade, uma jovem, eu não vou dizer o nome porque eu não perguntei se podia, tá? Eu tenho isso pra mim, por causa do meu trabalho, essa coisa de preservar a privacidade. Depois, se ela achar que pode, no próximo episódio a gente fala. Ela falou pra mim que queria conversar, que precisava conversar comigo, né? Aí eu falei, olha, fala comigo por aqui, né? Podemos conversar por aqui. E aí ela falou que vinha ouvindo o Papo Nômade, que vinha acompanhando, que ouvia os recortes pelo Instagram, porque eu coloco lá no meu stories e tudo. E que ela queria agradecer. E aí ela me confidenciou uma coisa da vida particular dela, que se resolveu com o episódio da vulnerabilidade. Que legal. Aí eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, que delícia. Eu já acabei de ficar feliz. Né, assim, tipo, o que eu quero dizer com isso, fiquei muito feliz, né? É isso. Eu confio, eu tenho certeza mesmo. Porque essa ideia do que é a árvore da felicidade não surgiu da minha cabeça, né? Veio por um processo intuitivo. Então, eu sei, porque eu confio na vida, eu sei que isso é verdade, né? Então, a gente chama pra gente a responsabilidade quando a gente faz escolhas, tá? Então, assim, se eu escolhi ser parceira de vocês no Papo Nômade,
Eu sei que eu tenho respostas a dar para vocês. Respostas do horário da gravação, resposta de trazer um conteúdo coerente, né? Resposta de ser parceira de vocês nas necessidades de vocês, porque nós estamos juntos, isso aqui é uma comunidade, isso aqui não é só um trabalho, né? Eu nunca vejo trabalho como trabalho, só, né? Isso aqui é uma comunidade, então se você tem alguma dificuldade particular, você pode contar comigo. Se o Dogão tem alguma dificuldade particular, pode contar comigo. Porque para a gente poder fazer isso aqui acontecer, eu tenho que chamar para mim a responsabilidade. Eu chamo para mim essa força, que é a força de dar respostas sadias para situações que são daqui do Papo Nômade. Hoje de manhã você colocou lá no grupo uma questão, né? Uhum. Eu ponderei ali, dei uma resposta. Seria irresponsabilidade da minha parte deixar aquilo ali no vazio. Por quê? Porque eu tô junto, né? Equipe Papo Nômade, equipe somos nós. Eu tenho uma resposta para dar. E não é uma resposta para dar para o Gui ou uma resposta para dar para o Dogão. Não, eu tenho uma resposta para dar para a equipe. Então eu chamo para mim essa responsabilidade. Quando eu tenho um filho, eu chamo para mim a responsabilidade de dar respostas sadias para a condução da vida daquela pessoa, até que ela saiba dar respostas sadias para a condução da própria vida. Se eu assumo um trabalho, estou lá no consultório, eu chamo para mim a responsabilidade de acompanhar cada uma daquelas pessoas, procurando ajudá-las a encontrar dentro delas respostas sadias para as questões delas. Então, para que eu possa fazer isso, eu tenho que chamar a responsabilidade para mim, para eu dar respostas sadias para as minhas questões na minha vida. Isso, Mara. Qual a diferença, assim, de sobreviver e viver com responsabilidade? A diferença é, você vai ser um animal ou você vai ser um ser humano, né? Um animal ou um ser humano, não no sentido pejorativo do animal, né? Eu tenho uma cadela que é minha parceira em casa, mas ela não tem responsabilidade pelo que ela faz. Então, se viver sem responsabilidade seria ver de uma forma animalesca? Animalesca no sentido instintual, entende? Sexta-feira eu acordo, vou na varanda do meu quarto, falo com ela, desço, abro a porta da cozinha, brinco com ela ali um pouquinho, ponho comida para ela, a porta da cozinha fica aberta e ela vem tomar café da manhã comigo. Ela é grande, é um animal grande. Sim, é um misto de Akita com Chouchou. A Lu é grande. Bonito. Também acho. Eu abri a porta da cozinha, ela estava deitada com um passarinho morto na boca para me dar de presente. O animal, quando ele caça, o animal que é doméstico, quando ele caça para dar de presente para o dono. Uhum. Instintualmente, ele foi feito para isso. Aquilo me embrulhou o estômago. A minha vontade era de socar ela. Mas aí eu falei, né, pensei comigo, nossa, ela tá achando que ela tá fazendo a melhor coisa do mundo. E aí eu bati na cabeça dela e falei, obrigado, Lua, muito obrigado. Você é muito boa nisso. É porque essa é uma resposta sadia para ela. Ela é um animal. Por mais que para você a ação dela foi muito... Não precisa matar passarinho para me mostrar que você gosta de mim. Mas ela não sabe, né? Mas você dá uma resposta para ela. Exato, Gui. A questão é essa. Instintualmente ela foi feita para aquilo. O animal no instinto, ele luta ou foge. Guarda, gente, essa informação aqui e aqui no coração. Instintualmente nós fugimos ou lutamos. Humanamente nós somos responsáveis. Esse é o grande ponto.
Quando eu fujo de alguma coisa, eu abri mão da minha humanidade. E quando eu vou violentamente, reativamente na direção de alguma coisa, eu também abri mão da minha humanidade. Então, quando eu fujo... Ou quando eu luto agressivamente, eu abri mão da minha humanidade. Ser humano é um degrau acima de ser animal. E não que animal é inferior. Não, é um degrau acima no nível de consciência. Sim, Por é quê? que animal Porque é irracional. só o ser humano pode desenvolver, pode puxar para si responsabilidade. Então, quando você fala, eu acho sexy quando alguém assume a responsabilidade daquilo que faz, do erro que cometeu, seja lá o que for, é porque aquela pessoa está mostrando que naquele momento, naquela situação, ela está sendo humana. Ela está puxando para si a responsabilidade. Sei lá, vou dar um exemplo, eu não entendo nada de operar os equipamentos que a gente tem aqui montado para poder gravar o episódio. Mas se eu disser para você, Gui, eu posso ficar responsável, ou eu quero, por escolha, ficar responsável por ver o nível de bateria dos microfones. Sei lá, bobagem, estou usando, trazendo aqui um exemplo tolo, tá? Só para ficar didático mesmo. Eu só preciso que você me ensine aonde é que eu vejo. Aí você vai me ensinar, Mara, quando acender a luzinha, são 3 luzes verdes. Se as 3 estiverem acesas, estou criando um protocolo, é porque a carga está cheia. Se 2 estiverem acesas, é porque a gente já não está com carga total. Se uma estiver acesa, alerta. Vamos colocar o microfone para carregar antes de gravar o episódio, porque só tem uma luz acesa. Corremos o risco de, no meio do episódio, faltar bateria. Tá bom, Mara? Tá bom. Você quer mesmo ficar responsável por isso? Quero, Gui. Eu quero sim. Quero dividir. Essa tarefa é minha. Se essa tarefa é minha, eu vou chamar para mim essa força. A força da responsabilidade. Então, no dia da gravação, a primeira coisa que eu vou fazer é checar se o microfone está carregado, com tempo suficiente para carregá-lo caso ele não esteja. Ou eu posso criar na minha cabeça o seguinte: acabamos de gravar, vou carregar o microfone para a próxima gravação. Sim. Isso é dar uma resposta sadia para uma situação que foi uma escolha minha. E, mano, no mundo que a gente anda vendo, né? É possível, a gente vê as pessoas pregando muito liberdade, quero ser livre, não sei o que e tudo mais. É possível viver sem responsabilidade ou isso é só ilusão? É possível. Tanto que tem uma porção de gente vivendo. Agora, não vamos confundir. Eu posso ser livre e responsável. Isso que eu penso. Aliás, eu, Mara, no que eu conceituo internamente como liberdade, eu não consigo conceber ter liberdade sem ser responsável. Que eu acho que até para ser livre você tem que ser responsável. Então, eu não concebo isso. Então, eu tenho muita dificuldade, eu tenho dificuldade com desculpas. Eu não fiz isso porque não deu, porque fulano, porque Beltrano. Bem, se eu assumir essa responsabilidade... Então, essas desculpas não deixam a gente... Não é borocochô, mas... Borocochô é ótimo. Não deixa a gente... O contrário de sexo, eu vou falar assim. Você olha pra pessoa e fala assim, nossa... Então, vamos compreender o processo. Eu acho que tudo aquilo que, para mim, funciona muito bem compreender processos, tá? O que faz com que uma pessoa dê uma desculpa? No teu entendimento, o que você acha que faz com que uma pessoa dê uma desculpa? Não fiz isso por causa daquilo. Algo que a pessoa se comprometeu em fazer, tá?
Por que você acha que uma pessoa faz isso? Pra mim ela faz isso porque ela não deu a importância para aquilo, pro que precisava para aquilo. Eu acho que o grau de prioridade, aquilo não tinha prioridade na vida dela naquele momento. Tinha outras coisas que tinham prioridade. Isso é um julgamento. Por mais que ela se comprometeu com aquilo. Você consegue ver que isso é um julgamento? Um julgamento? É. Você está julgando que ela, na ordem de prioridade das coisas, ela colocou Outras essa coisas tarefa. na frente. Isso é um julgamento, porque você não perguntou para a pessoa isso. Na ordem de prioridade, que prioridade você deu para isso? Você não perguntou. Então, Tá. vamos compreender o que move uma pessoa sem julgamento, sem interpretação, é compreensão mesmo. O que move uma Por que pessoa ela deu desculpas ao a dar invés uma de fazer? desculpa? Então, tô pensando aqui em outra forma, mas pra mim sempre vem na cabeça de que ela deu uma desculpa pra não fazer o que ela se comprometeu a fazer, por irresponsabilidade, não saber que... O que faz a gente dar desculpa para as coisas é medo. Medo? Medo. Medo de assumir que errou? Exato. Exato. Medo. Medo da vida, medo do outro, medo do erro. Medo. O que faz a gente dar desculpa é sempre medo. Mas se a pessoa tem medo, então por que ela assume compromissos? Porque na vida um adulto assume compromissos. Senão como é que vai ser adulto? Mas ela tem medo. Não, mas peraí, mano. Espero, não tenho pressa nenhuma. A pessoa assume compromissos porque ela é adulta. Mas aí ela não consegue fazer, né? Tipo... Medo de dizer não, vários medos. Medo. Então assume por medo de dizer não, mas aí também não faz e aí tem medo de assumir. Não, aí dá uma desculpa. Qual é a desculpa? Porque tem medo de assumir que não fez. Tem medo de dizer pra você, olha, eu escolhi fazer isso, mas agora eu não quero mais. Agora eu quero fazer outras coisas, então agora eu não vou me comprometer aqui. Mas no meio do processo? Isso pode acontecer. Vamos lá. Só existem duas forças reais que nos movem na vida, só duas. Todas essas outras forças, elas são como se fossem derivações de duas grandes forças. Nós somos movidos na vida por medo ou por amor, só. Quando eu sou movida por amor, eu vou viver a árvore da felicidade. E é por isso que o amor é a última força que coroa todas as outras. Quando eu vivo movida pelo medo, eu não vou sentir o sabor do que é viver feliz. E não é viver feliz, viver feliz. Muitas informações num espaço de tempo muito curto agora. Foi. Eu conheço algumas pessoas que são movidas pelo amor e conheço muitas pessoas em que a vida é movida pelo medo. Medo de faltar dinheiro, medo de dizer não, medo de não ser gostado, medo de ser julgado, medo. E aí eu vou fazendo um monte de coisas que eu tenho que dar desculpas. Gente, eu não sei pra vocês aí, que tá do outro lado. Mas aqui, depois que a Mara falou isso daí, qual é o chakra mesmo daqui debaixo do estômago? Aqui, plexo solar. Hã? Plexo solar. Plexo solar. Ele entrou em conflito com a queijadinha. Com a queijadinha? O que eu comi aqui agora. Porque você falou isso daí, dessas duas forças que movem a gente, isso mexeu aqui. Mas é aqui que mexe mesmo, porque é força. A força vem daqui. Então daqui. Eu não sei pra quem tá assistindo aí do outro lado se isso pegou da mesma forma que pegou pra mim, porque mexeu que assim. E
é igual a Mara sempre fala pra mim, cuidado pra não se expor muito. Mas você falando, eu tô me avaliando aqui, eu acho que eu tô vendo a minha vida inteira sendo movido pelo medo. Eu não sei se é a vida inteira, mas em muitas coisas Muitas é provável. Não, mas não muitas. Tá, se eu for avaliar 70%, porque o meu maior medo é o fracasso. E por medo de fracassar, Não eu se arrisca. sempre tô... Não, eu me arrisco, mas tipo, eu sempre tô me movimentando. Mas se arrisca sem confiar que vai dar certo. Porque você está com medo do fracasso. Entendi. Tá bom. Exercício aí pra vocês e pra mim, porque eu gosto disso. E tem uma forma de substituir, mover, transformar, modificar, sem ter que largar tudo, Claro. mas só mudar a mesma coisa que a pessoa tá vivendo, só que de medo pra amor. Porque eu amo o que eu faço, Eu sei disso. mas eu acredito que as coisas, na minha vida, as duas coisas vêm andando junto. Medo, mas o amor das coisas que eu faço. Você lembra qual é a primeira força da árvore da felicidade? Sacralidade. E a segunda? Pode colar. Eu vou colar então. Pode a sacralidade, colar, a outra era Pra que sofrer desse jeito? autenticidade. E a terceira? Confiança na vida. Esse é o tripé para sair do medo para o amor. Esse é o tripé, essa é a base. Tá. É Dogão, já temos cortes o suficiente, porque... Acabou. Assim, eu ainda não achei aquele memezinho da bomba atômica, mas a minha cabeça assim foi... Bum. É assim, Gui, ó. Nós precisamos de base, né? Para tudo. Tudo precisa de uma base sólida para que a construção não rua, né? Para não ruir. Sim. Eu preciso de uma base sólida. A base sólida da vida é a sacralidade, a autenticidade e a confiança na vida. Essa é a base sólida. Em cima disso, você pode construir qualquer coisa que não vai cair. Porque em cima disso, você vai trabalhar as outras forças todas, porque isso aqui... Então, aqui, sacralidade, autenticidade e confiança na vida, isso aqui não pode ter dúvida. E olha o que eu vou fazer agora, tá? Presta atenção. Prestou? Desmonta, não tem jeito. Então, sem uma dessas três forças, eu fico me equilibrando. Equilibrar, eu vou voltar lá onde a gente estava agora. Presta atenção no que eu vou fazer. Equilibrar é viver no medo, eu vou ficar dando desculpa, correndo daqui para cá, girando o prato. Assuma um compromisso aqui e outro ali, no mesmo horário. Então, eu saí de um compromisso que terminou 10 para as 11, tive um compromisso aqui agora às 11 e o meu próximo é a 1. Se eu marcar um compromisso 12:30, eu vou sair esbaforida daqui. Vou chegar no lugar, se tudo der certo, vou chegar no lugar, metade de mim, que a outra metade não deu tempo de chegar, vai chegando aos poucos. E aí tudo o que aconteceu entre o tempo que eu cheguei metade até a outra metade de mim chegar, a chance de eu errar ali é enorme. Sim. Entendeu? Então a chance de eu não dar respostas sadias é enorme. Sim. Então esse é o tripé forte. Eu tenho que dar atenção, se nós pudéssemos sugerir, ou se nós pudéssemos sugerir para nós e sugerir para as outras pessoas, onde eu ponho minha atenção maior? Na sacralidade, na autenticidade, na confiança na vida. Quando você não tiver mais dúvida sobre isso,
aí começa a trabalhar as outras forças. Como é que eu sei que eu não vou ter mais dúvida? Você vai saber. Chega o ponto que sabe. E você vai ter certeza. Certeza. Eu vou ler, porque eu não sei de cor, um pedacinho de um poema do Paulo Leminski. Hoje de manhã, quando depois que fiz minha meditação e tal, eu fui fazer atividade física ouvindo um podcast que eu gosto muito, que chama Peixe Voador. É um podcast de uma jornalista literária, sobre literatura. Eu gosto muito. E o Tarso de Mello escreveu um livro sobre o Paulo Leminski, que é um poeta da época da ditadura, pós-ditadura, pouquinho tempo pós-ditadura. E tem um poema dele que diz o seguinte: isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai levar a gente muito mais longe. O nome disso é autenticidade. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Palavras do Paulo Leminski. Para mim, isso aqui é a definição mais clara desse tripé. Então, eu só posso ser aquilo que eu realmente sou. Então, a minha maior tarefa na vida é descobrir quem eu realmente sou. Porque quando eu descobrir quem eu realmente sou e bancar isso, a sacralidade está consumada, a autenticidade está consumada e a confiança na vida também. Por quê? Porque quando eu sei quem eu realmente sou, eu sei o que eu dou conta, eu sei o que eu não dou conta, eu sei qual é o meu espaço de crescer. Eu sei. Eu sei dar respostas sadias para situações conflitantes. Eu sei dizer, aqui eu quero ficar, aqui eu não quero ficar. Eu vou usar meu tempo, vou investir minha energia aqui no Papo Nômade, porque eu estou tendo resultado. Mari, então a gente vive o tempo todo com medo, porque se as pessoas não procuram autoconhecimento, então é porque tá com medo de bater de frente com o que realmente é. 60% estatística minha, tá? Da minha experiência clínica, 30 anos aí. 60% das pessoas que procuram terapia não querem se conhecer. Querem só um remédio? Querem encontrar boas justificativas para a sua dor. Porque já tá cansado das que dá? Tá querendo, tipo assim, validar, na verdade, as justificativas? 60%. Preciso de alguém para validar minha justificativa. E aí eu posso falar isso sem medo de ser feliz? E sem medo de magoar ninguém? Um bom terapeuta é aquele que ajuda a pessoa a ouvir a sua própria mentira Fazer ela reconhecer. e fazer ela reconhecer que ela está mentindo. Quando isso acontece, poucas pessoas continuam com esse mesmo terapeuta. Porque poucas pessoas querem ser quem elas realmente são. Porque vai ter que passar por assumir o seu medo. Porque a nossa força está no momento em que eu assumo o meu medo. Aí eu vou começar a encontrar minha força. Bom, espero que vocês tenham tido força o suficiente para continuar até esse momento. Para mim hoje foi muito bom. Porque ainda bem que eu estou sentado, porque eu já não tenho mais força nas pernas. Bom, gente, só tenho a agradecer. Agradecer a vocês que ficaram conosco até esse momento. Espero que esse podcast, essas conversas e essa força que a Mara traz no livro e nas conversas tenham ajudado vocês, né, nesse tempo que a gente está com o podcast aí. A gente já está chegando à reta final das forças que tem no livro. Se você ainda não adquiriu o seu livro, eu peço que, assim, entre em contato com a Mara no WhatsApp aí, ou pelo Instagram, no direct, e compra o seu livro. Porque, olha, vai mexer com vocês e vai ajudar. Isso eu garanto.
compra o livro. Ou então eu reembolso o dinheiro se não ajudar. Eu também. Tenho certeza. Um beijo, gente. Ai, Mara, obrigado. Obrigado eu. Não, obrigado eu. Obrigado eu 2 vezes. Dogão, obrigado pela sua presença, pela sua parceria. Eu quero dizer que eu sou grato mesmo pela sua parceria aí, de estar junto com a gente. Chamei o Dogão para ser parceiro nesse projeto, porque eu gosto muito dele, por mais que às vezes pode achar que não. Também não sei, é um julgamento meu. Mas gosto bastante do Dogão, grato aí pela sua parceria, pela sua ajuda. Espero que a gente aí vá longe. Mara, imensamente grato. Só eu que agradeço. Pela sua parceria, pela sua ajuda, não só com o podcast, mas na vida. E, gente, agora, 2026, é sempre ano de renovação, todo mundo cria projetos e vão fazer, o verão tá chegando, o carnaval tá aí, né? Tem aquele monte de projeto que a gente já começa a querer pôr em prática. E um dos projetos e ideias que a gente teve, né, no Papo Nômade, e também de feedback, assim, a gente foi recebendo feedback de pessoas, né, que acompanham o podcast, e a gente pensou em criar alguma coisa além do podcast que possa ajudar vocês. Então agora para 2026 a gente vai estar estudando certinho, mas a gente vai lançar um infoproduto aí para ajudar vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar além do podcast. Vocês acham que o podcast é legal, que os cortes é bacana, mexe um pouquinho com vocês, ou a conversa inteira de alguma forma mexe com vocês aí no estômago, na cabeça ou no coração, da mesma forma que isso acontece comigo todas as vezes que a gente conversa, espere até a gente lançar um infoproduto que, assim, vai ser fantástico do começo ao fim, tenho certeza absoluta. Então, assim, acompanhe a gente aí nas redes sociais, que em breve a gente vai soltar mais informações, tá? Mas estamos preparando aí um conteúdo bem legal para vocês, tá bom? Extremamente acessível, tá? Então só dá um spoilerzinho para vocês aí. Sempre acessível. Sempre. Isso é compromisso. Isso é mesmo. Tá bom? Muito obrigado. Queria agradecer também ao pessoal aqui da Casa do Colono, nosso parceiro aí. Grato imensamente pela colaboração, contribuição, parceria de vocês, tá? Quero deixar aqui bem claro o meu agradecimento e minha gratidão, tá bom? Muito obrigado e até o próximo Papo Nômade.